Fala pessoal, como é que vocês estão? Aqui é o Vinícius, vocês estão no canal do Geologando e hoje nós vamos falar sobre rochas metamórficas. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a influência da temperatura e a pressão no processo de metamorfismo e a implicação dos fluidos hidrotermais durante esse processo. Mas antes da gente entrar no assunto desse vídeo, nós agradecemos aí pela CoreCase pelo patrocínio desse vídeo. A CoreCase é uma empresa que trabalha com a produção de materiais para a indústria de mineração, né? Nesse caso, utilizando materiais recicláveis para a produção de caixas para testamento de sondagem. E eles também têm uma linha de modo outdoor. Nesse caso, eles produzem camiseta, boné, chapéu, óculos. Então dá uma olhada nessa marca, dá uma olhada nessa empresa, que tem bastante produto interessante, seja para mineração ou para material de campo, e tem um impacto positivo no meio ambiente, né? Uma marca com uma responsabilidade ambiental, né? É uma marca sustentável, então vale a pena dar uma olhada assim, né? Dar uma olhada de perto. A gente vai deixar o link aí na descrição e vocês vão lá dar uma olhada no que essa marca oferece. E para quem está chegando aí no vídeo, quem é novo, né? Se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com mais amigos e deixa nos comentários alguma dúvida, alguma sugestão de tema e bora ir pro conteúdo, né? Os processos hiperogenéticos e orogenéticos, eles forçam as rochas a saírem de campos de temperatura e pressão estáveis. Nesse caso, muitas rochas se formaram nessas condições e influenciam essas rochas a se adaptarem a novas condições termodinâmicas. Então, quando a gente pensa numa rocha sedimentar, que é formada numa bacia sedimentar, ou uma rocha vulcânica, que se forma na superfície terrestre, ou uma rocha ígnea, nesse caso plutônica, que se cristaliza no interior do planeta, essas rochas elas podem ter sua assembleia mineralógica, sua textura e a sua composição química fortemente modificadas, transformadas, né? Então todos esses três parâmetros modificados durante o processo. A esse nome, esse processo, nós denominamos como metamorfismo. Então as rochas metamórficas elas podem ser nomeadas de acordo com o nome da sua rocha original, né, do seu protólito no caso, sendo precedido por meta. Portanto, um basalto vai se tornar um metabasalto, um pelito vai se tornar um metapelito e um conglomerado vai se tornar um metaconglomerado e assim por diante. Em casos em que a rocha original, né, o protólito, todas as suas características originais foram obliteradas pelos processos de deformação e de cristalização, como é o caso do gneiss, nós podemos utilizar uma denominação de para ou ortogneiss, né? Então essas rochas para-ortoderivadas, no primeiro caso nós dizemos para quando a rocha protólito é uma rocha metasedimentar, ou ortogneiss quando uma rocha tem uma origem metaígnea. Então isso é uma denominação que nós utilizamos. E sobre as rochas metamórficas, três parâmetros vão ser de fundamental importância para os processos de metamorfismo, que é o calor e a pressão no interior do planeta e também os fluidos hidrotermais que vão se formar durante esse processo, né? O primeiro parâmetro que nós vamos abordar aqui é sobre a temperatura. A temperatura ela tende a aumentar na medida que vai ficando mais profundo, né? Então se nós formos entrar no interior do planeta, nós vamos aumentando a temperatura na medida da profundidade, né? Isso nós denominamos como gradiente geotérmico. Então a temperatura variando com a profundidade. Então nós podemos ter esse gradiente geotérmico variando de 20 graus por quilômetro até 60 graus por quilômetro. Então essa variação vai ocorrer conforme as configurações tectônicas regionais, né? Por exemplo, numa região cratônica, que é uma região antiga, uma região fria, o nosso gradiente geotérmico é baixo, é uma área geotectônica, assim, digamos, fria, né? Mas então, nesse caso, nós vamos ter um gradiente geotérmico bem baixo, em torno de 20, 25 graus por quilômetro. Já no caso, quando nós estamos em rifts continentais, o gradiente geotérmico ele tende a ser mais alto. Mas, de maneira geral, uma média global, o gradiente geotérmico ele varia de 30 graus por quilômetro. Então, quando nós pensamos numa profundidade relativamente baixa, em torno assim, de 15 quilômetros de profundidade, nós vamos ter uma temperatura em torno de 450 graus Celsius, né, que é bem diferente
da temperatura que nós temos aqui em condições superficiais. E pensando nessa variação da temperatura em função da profundidade, a pressão também varia. Então nós podemos ter uma taxa média de variação dessa pressão com profundidade ali em torno de 0,3 a 0,4 kbar. 1 kbar vai equivaler a 1000 bar. Então se a gente pensar naqueles 15 km de profundidade, uma temperatura de 450 graus Celsius, nós vamos ter uma pressão nesses 15 km em torno de 4 kbar. Isso é 4.000 vezes mais do que nós temos aqui na superfície, né? Então a temperatura ela vai ser importante por transformar aquela mineralogia daquela rocha que está sendo submetida a diferentes profundidades, e a pressão também. E as rochas elas são submetidas a dois tipos básicos de pressão, que é a pressão confinante. Essa pressão confinante ela é igual em todas as direções e é mais comum acontecer quando nós temos um processo de pirogênese, né, uma subsidência, na medida que essa carga dessa rocha, essa carga sedimentar ou vulcânica, ou seja lá qual tipo de rocha que for se aprofundando, né, for sofrendo subsidência, esse pacote de rocha vai sendo influenciado por essa pressão confinante. E a pressão dirigida, uma pressão diferencial, ela já é uma pressão mais dirigida num ponto específico, né? Isso é mais comum em casos de colisão continental, né? Colisão, ou convergência, ou subducção. Então nós temos um processo de orogênese acontecendo e essa tensão, essa pressão sendo dirigida em determinado ponto. Então aqui nesse processo de pressão, né, essa pressão variando, aqui vai ficando cada vez mais complicado, porque as rochas elas podem sofrer deformação, metamorfismo, vai sofrendo rotação, é uma série de estruturas tectônicas que vão se formando e vai ficando cada vez mais complexa essa área de estudo. Então, tendo em mente esses campos de temperatura, esses campos de pressão variando, nós podemos montar um gráfico binário de temperatura por pressão e nós imaginamos como vai ser uma evolução metamórfica de determinadas rochas. Em condições superficiais onde a pressão e a temperatura é baixa, nós temos as rochas ali de baixo grau metamórfico. E na medida que essas rochas vão se aprofundando para o interior do planeta, esses campos vão se variando e nós vamos entrar no campo de rochas de médio grau metamórfico até condições extremas de alto grau metamórfico. Por último, e não menos importante, nós temos a influência dos fluidos hidrotermais, né? Esses fluidos eles vão ser responsáveis por retirar ou adicionar elementos químicos durante o metamorfismo. Então nós podemos pensar um fluido aquecido percolando as porções mais superficiais da crosta, e na medida que esse fluido aquecido está percolando, ele está transportando consigo dióxido de carbono e outros elementos que são mais solúveis em águas aquecidas com a pressão variando, né? Então, nesse processo, elementos químicos são retirados e são depositados ao longo desse processo, e o nome desse processo nós podemos denominar como metassomatismo. Então, esse seria um processo bastante importante. Bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui e a gente se vê numa próxima ocasião, gente. Até a próxima e falou!